É um prazer estarmos aqui juntos mais uma vez, retornar à minha casa, porque essa é a minha casa, né? Vejo rostos aqui que eu não conheço, mas a maior parte das pessoas que está aqui eu conheço, são amigos, são irmãos na fé, pessoas com quem convivemos durante muito tempo, né? Eu fui membro dessa igreja por 17 anos, então é impossível que nós esqueçamos. E a Admaf é a minha casa, né? E eu fico muito feliz, agradeço mais uma vez ao apóstolo Gessé pelo convite que me fez de estar aqui nessa manhã, tendo a honra de ministrar a palavra de Deus nessa igreja tão linda, num púlpito pelo qual já passaram tantos homens e mulheres de Deus, né? Tantas pessoas, guerreiros de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, da unção de Deus, e é uma honra, né? Estarmos aqui nessa noite. Eu quero cumprimentar a todos aqueles que estão assistindo pela internet, nossos amigos, irmãos, que nos assistem também. O apóstolo Gessé, inclusive, disse que a igreja Emanuel, nos Estados Unidos, está ligada também. Um abraço ao bispo Moisés. Então, sem mais delongas, eu quero te pedir agora sim que você fique de pé comigo. E antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, eu quero orar, para nós pedirmos a presença de Deus nesse lugar, para que não seja eu a falar, conquanto isso seja um seminário, algo mais didático, mais acadêmico em tese, nós estaremos ministrando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, por mais que o homem queira dar as suas razões morais, eclesiásticas e etc., nós precisamos purificar, porque é a palavra de Deus. Então a essência da pregação, da ministração, tem que ser a palavra, e não aspectos, entendimentos ou doutrinas teológicas, filosóficas, sociológicas e por aí vai. Então vamos pedir a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar, para que Ele seja assim, Ele seja aquele que me inspire e que nos abençoe nessa manhã. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, estamos aqui nesta noite, nesta manhã, mais uma vez reunidos em Teu nome, Jesus. Porque só Tu, Jesus, só Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração, somente a Ti, Jesus. E nesta manhã nós queremos unir as nossas vozes àqueles 4 seres viventes e aos 24 anciãos que estão diante do trono do Senhor, clamando dia e noite, noite e dia: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Deus Todo-Poderoso, vem nesse lugar nesta manhã, Deus. Vem nessa manhã com a Tua unção, com a Tua presença, com a manifestação do Teu poder, com a manifestação da Tua glória aqui nesse lugar, Deus, porque eu não quero falar nada que venha de mim mesmo, da minha intelectualidade, da minha razão, daquilo que eu aprendi nos bancos de escolas e universidades, mas eu quero falar aquilo que vem do Teu trono, aquilo que vem do Teu Espírito, as revelações que vêm do céu, Deus, em nome de Jesus, e não coisas de homem. Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja aqui reunida, bem como aqueles que estarão assistindo agora, que estão assistindo pela internet e que vão assistir a esse vídeo depois, que o Senhor esteja falando a cada coração. Deus, em nome de Jesus, limpa, remove do nosso coração todo impedimento, toda barreira, toda sujeira, que possa impedir a perfeita compreensão da palavra de Deus nessa manhã, que possa nos impedir de entender e discernir aquilo que Deus tem para nós nessa manhã,
que tudo isso seja removido, seja limpado. Nós amarramos agora no mundo espiritual as forças da maldade nas regiões celestes, todo principado, potestade, todo espírito imundo que queira atrapalhar a pregação do evangelho nessa manhã, que queira atrapalhar que as pessoas estejam aqui ou que estejam em casa e possam assistir, que queiram atrapalhar a compreensão, a perfeita compreensão da palavra de Deus, que agora esses espíritos das trevas sejam acorrentados, amarrados e lançados para o inferno sem retorno, que fiquem inativos, inertes e calados nessa manhã, em nome de Jesus. Deus, dá ordem aos teus anjos para que eles cerquem esse santuário. Deus, em nome de Jesus, ministra aos nossos corações nessa manhã, e que eu possa ser um canal de bênção, para que muitas vidas sejam tocadas e sejam abençoadas, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. É em nome do teu Filho Jesus Cristo que eu oro, e desde já te agradeço por tudo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Sente, por favor. Aleluia. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12 e no versículo 2. Romanos 12, 2, abra sua Bíblia em Romanos 12, 2, e eu vou pedir também que você já deixe aberta a sua Bíblia, porque nós vamos ler em seguida um outro texto do Antigo Testamento, que está em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, então, portanto, Romanos 12, 2 e Jeremias 29, 11, esta manhã nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, nesse seminário, o cenário atual e os eventos futuros. E essa nossa ministração dessa manhã é os juízos de Deus, parte 2. Os juízos de Deus, parte 2. Semana passada, nós ministramos aqui os juízos de Deus, parte 1, e essa é a segunda e última parte dessa ministração a respeito dos juízos de Deus. Amém? Então, Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Jeremias 29, 11: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Só isso. Glória a Deus, aleluia. Os juízos de Deus. Queridos, nós estamos falando, e no domingo passado nós falamos a respeito dos juízos de Deus. Quando nós lemos esses dois textos que acabamos de ler agora, um do Antigo Testamento, o outro do Novo Testamento, nós vemos um pedacinho, um pouquinho só, da vontade de Deus, dos pensamentos de Deus para a raça humana. E nós podemos identificar aqui de uma forma muito clara, que a vontade de Deus para cada um de nós, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E que os pensamentos de Deus para a humanidade são sempre pensamentos de paz e não de mal. E aí você pode me perguntar assim, mas Robson, se os pensamentos de Deus para a humanidade, a vontade de Deus para a humanidade, elas são sempre boas, perfeitas, agradáveis, são pensamentos de paz e não de mal, por que acontecem tantas coisas ruins no mundo? Eu tenho certeza que muita gente já fez essa pergunta. Por que acontece tudo isso? Por que, mais especificamente, nos dias em que estamos vivendo, por que aconteceu essa pandemia? Por que isso está acontecendo? Isso é juízo de Deus, como muita gente pensa e propaga, inclusive no meio da igreja. Deus está irado com a humanidade. Deus está irado com a igreja. Porque eu já ouvi falando que Deus está irado com a igreja, porque a igreja tem que se converter. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. O Senhor sabe exatamente quem são os seus filhos, mas mesmo assim, Ele não os despreza. Será que Deus está irado? Se os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, e se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e isso é algo que é
geral, para toda a humanidade, em todos os tempos. Essa é a vontade de Deus. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender, para que a gente possa discernir e entender se é juízo de Deus ou não, é entender o que é vontade de Deus e o que é permissão de Deus. O apóstolo Jessé, inclusive, falou um pouquinho sobre isso no domingo passado. Vontade de Deus é aquilo que nasce no coração de Deus. É aquilo que é a essência do que exprime os sentimentos de Deus. É aquilo que determina o que Deus planejou originariamente. Vontade de Deus. Permissão de Deus não é isso. Deus muitas vezes permite que coisas ruins aconteçam na terra, e nós vamos ver a razão disso. Mas nem sempre o que Deus permite que aconteça na terra de ruim, nem sempre o que Deus permite que aconteça é a vontade dele. Muitas vezes Deus intenciona, nasceu no coração, é a vontade de Deus, e Deus então faz e permite que aconteça. Outras vezes não nasceu no coração de Deus, não é a vontade de Deus, mas Deus permite que aconteça, e quando Deus permite que aconteça, é porque há propósito nisso. E veja uma coisa, os propósitos de Deus são sempre dessa forma que nós lemos aqui. Os propósitos de Deus são assim como o seu pensamento, bom, perfeito, agradável. Deus transforma sempre maldição em bênção. Por piores que as situações sejam, Deus sempre transforma maldição em bênção. Em relação à igreja, Deus muitas vezes permite que coisas ruins aconteçam para que a igreja venha para o prumo, para que a igreja se adeque à palavra de Deus, porque muitas vezes a igreja viaja um pouco em relação ao mundo. É nítido, de Gênesis a Apocalipse, inclusive derramamento das taças no Apocalipse, você vai ver que em todos os momentos em que é derramada uma taça, em que é aberto um selo, lá no livro do Apocalipse, do capítulo 5 em diante, você vai ver que ao final, tem a declaração da seguinte forma: e os homens não se arrependeram dos seus pecados, mas abominaram a Deus. Querido, Deus muitas vezes permite que as coisas aconteçam para que o mundo se arrependa daquilo que ele tem feito. Não é para o mal. Então, o que eu quero que vocês entendam nessa manhã é o seguinte: seja a vontade de Deus, ou seja aquilo que Ele permite, sempre é para o bem da humanidade, e nunca para o mal. Entenda isso, creia nisso, porque esse é o Deus a quem nós servimos. O Deus que nós servimos, Ele não é irado o tempo todo, Ele não é vingativo como muitas pessoas pensam. Deus, Ele não vive propagando, estabelecendo o seu juízo a cada erro que você comete na sua vida, como muitas pessoas pensam. Isso tudo nasce no coração do diabo. O diabo sim faz isso tudo e coloca esse sentimento, esse pensamento, essa sensação no coração dos seres humanos, principalmente daqueles que não conhecem Deus. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas então Deus não estabelece o seu juízo na terra? Com certeza. E como eu disse aqui no domingo passado, nós vemos na Bíblia, biblicamente, 3 juízos de Deus sobre toda a humanidade. E eu quero deixar isso bem claro. São juízos universais. Os juízos que se estabeleceram sobre toda a raça humana, e não sobre determinados povos, e não individualmente sobre cada pessoa. Eu estou falando aqui de juízo universal, ou seja, juízo que alcançou toda a humanidade de uma vez, num determinado momento da história humana. E o primeiro juízo, nós vimos na semana passada, aconteceu no Jardim do Éden. No Jardim do Éden foi palco do primeiro juízo de Deus. E nós falamos também no domingo passado, que antes de Deus julgar, foi o próprio homem quem julgou a Deus, e julgou mal, julgou errado, julgou que Deus era mentiroso e Satanás verdadeiro. Então se estabeleceu o primeiro juízo de Deus na terra. Eu quero que você, se puder, abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 3, no versículo de número 9, a partir do versículo 9.
Eu quero ler alguns textos com você para que você possa compreender. Gênesis capítulo de número 3, no versículo de número 9 em diante. Está escrito assim, vamos ler do 9 ao 24. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso? A partir daqui, querido, começam os juízos de Deus sobre a raça humana e sobre a própria terra. Então disse Deus à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dores comerá dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e não tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Só até aí. Querido, nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, um verdadeiro tribunal. Aqui se instaurou o primeiro tribunal na história da humanidade, no jardim do Éden. Deus aqui julgou o homem, julgou a serpente, julgou a mulher, julgou a terra. Deus amaldiçoou a terra por causa do homem. E por que Deus amaldiçoou a terra por causa do homem? Porque o homem recebeu autoridade sobre a terra. Portanto, a terra da qual o homem foi tirado também foi amaldiçoada. A mulher, por sua vez, também foi, a serpente também foi. E a verdade é que o livro de Romanos, que a natureza, diz que a natureza até hoje geme com dores de parto. A natureza toda foi alterada, sofreu por causa do pecado do homem e do juízo de Deus que se estabeleceu no jardim do Éden. Nós vemos ali que houve uma sentença para a serpente, porque ela passou a rastejar e comer pó. Nós vemos a sentença em relação à mulher, que passou a dar à luz com dores, e a sua vontade passou a ser para o seu marido. Nós vemos aqui também a sentença sobre o homem, Deus amaldiçoando a terra e fazendo com que o homem, a partir daquele momento,
tivesse que sofrer para poder comer, para tirar o seu sustento, ganhar o pão de cada dia, e é o que acontece até os dias de hoje. E por fim, a pior de todas as condenações, a morte, porque do pó vieste, ao pó voltarás. A morte não é algo natural, a morte foi um juízo de Deus sobre toda a raça humana, toda, sem exceção. E até hoje nós sofremos por causa dessa sentença que foi proferida no Jardim do Éden, até hoje. Agora, essa sentença, ela se estendeu. Ela foi extensiva não só a Adão e Eva, mas ela se estendeu sobre todas as gerações a partir de Adão e Eva, porque Adão e Eva eram os únicos seres humanos existentes na terra. A partir desse casal, toda a raça humana veio a existir, passou a existir. Por essa razão, porque a partir daquele momento só existia duas pessoas, é que o pecado ele se transmitiu. Deixa eu dizer uma coisa para você, o pecado é como uma doença contagiosa, é como uma enfermidade hereditária que passa de geração em geração, só que no DNA espiritual, eu costumo chamar de DNA espiritual. O pecado e a iniquidade são algo que vem no gene espiritual do ser humano, e o homem não conseguiu mais se livrar desse problema do pecado, porque a partir do momento que o homem abriu a porta para Satanás, essa porta nunca mais se fechou. Porque o diabo é assim, querido, se você abre a porta para ele, seja em que área for, o diabo entra e não sai mais, a não ser pela misericórdia de Deus, porque ele é como uma praga, que ele vai tomando conta de tudo. Ele vai se instalando em todos os setores da tua vida, e mais, na medida em que você permite, que você abre uma porta, numa determinada área, ele vai te levar, ele vai entrar, vai fazer um estrago danado, e vai fazer com que você abra outras portas em outras áreas da tua vida, e a tua vida vai ficando um caos, e a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, porque você tomou a decisão uma vez de abrir a porta. Só Deus para ter misericórdia quando isso acontece. O diabo não sai, o diabo não desiste, só Deus libertando. Então o pecado ele é como uma doença crônica, uma doença contagiosa, uma doença que passa no DNA espiritual da humanidade e com reflexo no campo físico. Porque não pense você que as doenças e as enfermidades, sejam as hereditárias ou não, as crônicas, seja lá o que for, que não tem origem no pecado, porque tem. O pecado é que deformou as células, que deforma as células humanas, é o que leva o homem à morte. O pecado faz tudo isso, querido, porque a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não era essa. Não era que o homem morresse, não era que o homem tivesse enfermidade, não era que o homem tivesse dores, não era que o homem padecesse. Você sabia que você não teria que sofrer para suar, para ganhar o pão de cada dia que você come? Deus não fez o homem para isso, Deus fez o homem para que ele, Deus, sustentasse o homem. Você vai ver lá em Gênesis, no início do livro, você vai ver que Adão e Eva não precisavam fazer nada, Deus deu tudo a eles, apenas para que eles pudessem fazer a obra de Deus, crescer, multiplicar, dominar a terra, estender o reino de Deus sobre a terra. Uma outra consequência do pecado, querido, a gente vê lá no finalzinho do capítulo 3 de Gênesis, que a gente acabou de ler, a porta do reino de Deus se fechou para o homem. O homem se tornou mortal, e o homem foi banido do Jardim do Éden. O Jardim do Éden, ou o paraíso, era o próprio reino de Deus que se estabeleceu na terra, era um pedacinho do reino de Deus que ficou ali na terra, e era exatamente esse reino que o homem e a mulher precisavam expandir sobre a terra, só que o pecado fez com que eles fossem banidos desse reino. Por isso Jesus, quando veio ao mundo, ele começou pregando, porque você vai ver lá em Mateus 4, e a pregação de Jesus, o início da pregação, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Agora o reino de Deus é aberto novamente ao homem, por causa da misericórdia.
O pecado, ele acarreta duas consequências principais. Torna o homem mais vulnerável à influência do mal. É como eu disse, o homem se torna escravo do pecado e ele não consegue mais se livrar do pecado. E vai só abrindo portas para que o diabo entre e faça uma arruaça. E a segunda consequência do pecado é que o pecado dá ao diabo legalidade para agir no mundo. O pecado dá ao diabo, a Satanás, legalidade para agir no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá se eu não me engano, em Salmos 115, versículo 16, está escrito assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ou seja, Deus deu ao homem autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo que há na terra, no planeta Terra. Deus deu autoridade ao homem. Quando o homem pecou, é como se ele tivesse assinado uma procuração para Satanás. E aí o diabo, ele começou a ter essa legalidade que tinha sido dada ao homem, porque essa legalidade de gerir a terra, de administrar a terra, de dominar a terra, pertencia ao homem, não ao diabo. O diabo não podia fazer nada, ainda que ele estivesse na terra, querido, ele não podia fazer nada com o homem e nem com a terra, porque ele não tinha essa autoridade. O homem tinha. E aí o homem assina uma procuração para Satanás, e agora dá a Satanás poderes para agir na terra, para dominar a terra, para dominar os reinos da terra. E quanto mais portas são abertas, porque a humanidade foi se propagando, os seres humanos foram aumentando sobre a face da terra, e quanto mais homem tem, mais o diabo investe para fazer com que portas sejam abertas, e mais pecado aconteça. Deixa eu dizer uma coisa para você: o combustível do diabo é o pecado. Quanto mais o homem peca, mais o diabo tem força, mais o diabo tem liberdade de ação, e é por isso que as coisas estão hoje do jeito que estão, porque o homem, ele se afasta de Deus e se aproxima do diabo. Ah, mas eu não quero nada com o diabo, querido. Não tem jeito, não tem em cima do muro. Ou você se aproxima de Deus e serve a Deus, ou você mesmo sem querer vai acabar sendo dominado pelo diabo e fazendo o que ele quer, ainda que conscientemente você não queira, porque é o príncipe desse mundo. A administração desse mundo foi entregue a Satanás, não por Deus, mas pelo homem. E a gente vê isso aonde, Robson? A gente vê isso lá no Evangelho, por exemplo, de Lucas, lá em Lucas 4, 5, 7, na tentação de Jesus no deserto. Satanás falou alguma coisa, ele é o pai da mentira, ele só mente, mas aqui ele falou a verdade. Ele disse aqui, Lucas 4, 5 a 7, diz assim: o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Quem entregou o domínio e esse poder ao diabo? Não foi Deus, querido. Deus deu ao homem. Quem entregou esse poder, porque ele fala de entrega aqui, o texto fala, ele entregou, a mim foi entregue. Quem foi que entregou? O homem, o ser humano. E o diabo faz agora tudo o que está acontecendo desde o início: doença, enfermidade, morte, brigas, guerras, e enfim, pandemias. O diabo faz uma arruaça, porque o homem abre portas. O homem vai assinando procurações. Cada vez que você abre uma porta, é como uma procuração que você assina para o diabo agir na tua vida. Olha que coisa terrível. Eu espero que você tenha essa compreensão, porque é exatamente assim que funciona no mundo espiritual. Isso aqui não é uma fantasia, não é uma utopia, é real, é verdadeiro. Foi o homem quem deu essa autoridade ao diabo. Agora, como essa autoridade, disse aqui que a autoridade sobre a terra foi dada ao homem, mas como o homem deu essa autoridade para Satanás, agora, para que essa autoridade seja resgatada, ou seja, tirada novamente das mãos do diabo, só um homem pode fazer isso. Mas como um homem
poderia fazer isso se o homem se tornou escravo do pecado. Jesus fala isso em João 8. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como fazer isso se o homem se tornou escravo do pecado? Sabendo disso, o próprio Deus, por amor a você e a mim, por misericórdia à humanidade, porque Deus se recusou a passar a eternidade sem você, porque Ele te ama. Você que está aqui me assistindo, não é coletivamente, não é o mundo coletivamente, é você individualmente. Sabe, se o mundo inteiro não existisse, só existisse você, Jesus teria vindo para morrer por você. Você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. Jesus veio por você. Não pense em coletividade, pense em você, em mim, individualmente. Foi por você que Jesus veio. Então, porque Jesus sabia que essa autoridade não poderia ser resgatada novamente, entregue, devolvida ao homem, então o próprio Deus tomou a decisão um dia de se tornar homem, de se fazer homem, porque esse DNA espiritual do pecado, era necessário que um homem assim pudesse vir à terra, para que então tirasse do diabo, ou revogasse a procuração que havia sido dada ao diabo lá no Jardim do Éden. Então o próprio Deus se fez homem, e agora Jesus é concebido não por outro varão, não através de uma relação sexual normal, como todos os demais seres humanos, mas ele foi concebido pelo próprio Espírito Santo, um ser santo, um ser divino. E a Bíblia fala de Jesus e compara Jesus ao primeiro Adão. Então ele diz que Jesus é o segundo Adão, porque assim como o primeiro Adão veio sem pecado, o segundo Adão também veio sem pecado. Assim como o primeiro Adão tinha toda a possibilidade de não pecar, porque não era escravo do pecado, não estava sujeito ao pecado, não era escravo do diabo, da mesma forma o segundo Adão também tinha as mesmas possibilidades, só que o primeiro Adão caiu, o primeiro Adão pecou, mas o segundo não. O segundo se manteve santo, puro, imaculado. E foi por essa razão que Jesus então fez aquilo que o homem natural não poderia fazer, por causa do DNA do pecado. Veja, o amor de Deus pelos seres humanos foi o que compeliu Deus a fazer o que Ele fez, se tornar homem para vir à terra. E aquilo que Deus fez para o homem nos traz 3 benefícios. A vinda de Jesus à terra e o seu sacrifício na cruz, ele nos traz vários benefícios, mas eu destaco aqui 3 benefícios que nós enxergamos em relação àquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Primeiro, Jesus restaurou o relacionamento do homem com Deus. Isso é o principal, porque esse relacionamento foi rompido no Éden. O homem, ele tem necessidade de se chegar a Deus, todos os seres humanos, desde os primórdios, e você vai ver na antropologia, estudos antropológicos vão mostrar que sempre há descobertas arqueológicas, por exemplo, vão mostrar que tem referência a deuses, às vezes em desenhos em cavernas, em pedras, em rochas, enfim. Deus sempre buscou restaurar esse relacionamento com Deus, mas não podia. Por que não podia, Robson? Deus então não me ama? Deus ama, só que o DNA do pecado nos separa de Deus, nos separava de Deus. O DNA do pecado, essa coisa do pecado que nos atrai para o mal. Davi falou: em pecado fui formado, em iniquidade me gerou minha mãe. Esse pecado, essa iniquidade nos afastava de Deus. Deus então não podia se aproximar de nós, nós não podíamos ter o nosso relacionamento restaurado. Não que Deus tivesse deixado acéfala a humanidade, não aconteceu isso. Deus sempre teve o controle sobre todas as coisas. Agora eu estou falando de relacionamento restaurado entre homem e Deus.
Essa restauração só aconteceu por meio, e só pode acontecer ainda hoje, por meio de Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Primeiro benefício à humanidade, Jesus restaurou o relacionamento entre Deus e o homem. Segundo benefício, Jesus libertou o homem da escravidão do pecado. E digo para você, querido, porque tem muita gente que fala: não consigo parar de pecar. Se você entregou a tua vida para Jesus, você tem toda a possibilidade de não pecar, porque a Bíblia fala que o Espírito que habita em você e que habitava também em Jesus, ou seja, o Espírito Santo, ele te fortalece, ele te leva a não pecar, se você quiser não pecar. Aí é que está o ponto. Se você abrir mão do pecado, se você não quiser realmente, de todo o coração, não pecar mais. E a terceira coisa, o terceiro benefício que o sacrifício de Jesus nos trouxe, foi que Jesus resgatou e devolveu ao homem a autoridade que ele havia perdido no Éden. Você tem autoridade agora. Não pelas obras que você faz, não por aquilo que você tem, não pela tua bondade, não porque você é bom, não porque você é santo e se mantém firme, não é isso. O que te dá autoridade é a fé no Senhor Jesus Cristo, é você se apoderar do sacrifício de Jesus na cruz, isso te dá autoridade. Jesus lá em Mateus 28, 18, Jesus falou assim, eu vos dou autoridade, eu recebi autoridade e agora vos dou autoridade, toda a autoridade me foi dada, veja, toda a autoridade me foi dada. Jesus havia morrido, havia ressuscitado e agora ele está declarando, agora toda, não é alguma, irmãos. A palavra no original grego, ali é exousia, que se difere de dínamos. Dínamos é o poder propriamente dito, exousia é uma outra forma de poder que no grego tem uma extensão mais específica, tem uma explicação mais específica e é autoridade, no sentido de autoridade, são coisas diferentes, autoridade e poder. Na língua portuguesa nós temos palavras distintas, no grego é uma palavra. Então nós temos aqui a exousia, que é a autoridade sobre a terra, que Adão havia perdido, agora Jesus recuperou. Jesus recuperou a autoridade. E lá em Lucas 10:19, Jesus fala assim, eis aí vos dou autoridade, exousia novamente a palavra, não é dínamos, eis aí vos dou autoridade, para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do mal, e nada, absolutamente vos fará dano algum, nada. Por quê? Antes você não tinha essa autoridade, antes por mais que você gritasse na cara do capeta, ele não ia fugir de você, porque você não tinha autoridade. A autoridade do homem tinha sido dada a ele no Éden, ao diabo no Éden. Agora você tem autoridade, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, porque Jesus recebeu essa autoridade, resgatou essa autoridade e nos deu autoridade. Delegou novamente essa autoridade a nós. Você e eu só temos autoridade sobre o mal pelo nome de Jesus, por mais nada. Não adianta reza, não adianta vela, não adianta absolutamente nada. Só o nome e o sangue de Jesus é que nos fazem ter autoridade sobre o mal e nada mais. Ao fazer isso, ou seja, ao dar a sua vida na cruz do Calvário, Jesus foi julgado, não por aquilo que ele fez, e aqui vai o segundo juízo de Deus sobre a humanidade. Nesse segundo juízo, houve um julgamento porque lá em 1 Timóteo 3,16 nós vamos ver que Jesus ele foi justificado em espírito. Essa justificação fala a respeito de julgamento, porque ninguém pode ser justificado se não for julgado. A própria palavra justificação vem de se tornar justo. Alguém que foi justificado, ele tornou-se justo, ou foi achado justo a partir de um julgamento. Jesus foi julgado em espírito, porque a Bíblia fala que ele morreu como todos os outros seres humanos, e ele quis dar a própria vida. Ninguém a tomou, ele mesmo declarou isso. Ninguém toma a minha vida de mim, eu mesmo a dou, porque quero, porque amo a humanidade, porque amo você.
Então Jesus morreu e em espírito ele foi julgado. Só que ele foi julgado. E eu fico imaginando um tribunal que se estabeleceu, onde tem lá o acusador, o diabo, Deus o juiz, e Jesus lá como uma ovelha muda, indo para o matadouro. Jesus calado, e o pai dizendo assim para Satanás: Satanás, pode começar a sua acusação. E o diabo ficou e não teve o que falar, não teve o que dizer, porque Jesus nunca pecou, Jesus nunca desobedeceu a Deus, Jesus nunca fez nada de errado, e por causa disso, Deus disse assim, deve ter dito assim para o diabo: diabo, como você não acusou meu filho de absolutamente nada, então ele não pode ficar aqui, a morte não pode segurá-lo, então ele agora vai ressuscitar. E a Bíblia fala que Jesus tomou do diabo a chave da morte, do inferno, agora não tem mais morte. O segundo benefício de Jesus, ele nos resgatou da morte e nos trouxe de novo a vida. Só Jesus pode fazer isso, só Jesus pode nos dar a vida. Ele foi julgado, humilhado, escarnecido por amor a mim e a você, em nada ele pecou, para que hoje a gente possa ter vida e vida em abundância. Jesus foi justificado em espírito, assim como o julgamento de Adão trouxe morte, agora o julgamento de Cristo traz vida. 2 julgamentos, 2 juízos. Mas veja, ainda que esse julgamento de Jesus, ele tem uma extensão universal, porque a Bíblia fala que Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade, toda, não é de alguns, de toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano que vai nascer na terra, todo, o sangue de Jesus tem poder de redimir toda a humanidade, ele é forte, é poderoso para isso. Mas então você pode me perguntar assim, mas Robson, então, todo mundo está salvo? Não. Sabe por que não? Porque uma coisa que o sangue de Jesus não fez e que Deus não faz é tirar algo que Deus nos deu desde a sua concepção, vontade boa, perfeita e agradável, que é a nossa liberdade de escolha, livre arbítrio. Deus não tira isso. Todos vão ser salvos, só aquele que quiser, só que aquele que crê e desejar. Possibilidade existe. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. Todos têm possibilidade de ser salvos e não morrer a segunda morte. Todos. Mas nem todos vão ser salvos, por causa da liberdade de escolha. Em Romanos, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 21 e 22, está escrito assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Romanos 5, 18, 19 está escrito assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, olha o juízo aqui para condenação, julgamento do Éden, assim também por um só ato de justiça, justiça de Jesus, não é a minha, não é a sua, ato de justiça, por um ato de justiça, um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos justos. Jesus foi achado justo diante de Deus, mas não só isso, ele foi achado justo diante de Deus, porque ele não pecou, e ele tem o poder não só de ser justo, mas também de justificar, ou seja, de tornar justo
a todos aqueles que creem no seu sacrifício, que creem no seu sangue, creem naquilo que ele fez e tomam posse desse sacrifício para si mesmos. Então nós somos justificados, querido, ou seja, nós somos achados justos e nós não somos julgados. Então não pense você que pandemia ou qualquer outro problema que esteja acontecendo no mundo de mal é julgamento sobre a igreja, porque a igreja não é julgada. A palavra de Deus diz isso: nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma, pode ser o erro que for, a igreja não está sendo julgada, porque a minha Bíblia aqui me mostra que não tem julgamento sobre a igreja. A igreja não está sendo julgada, você não está sendo julgado. Romanos 3, 21, 26, está escrito assim, ó: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você quer ser justificado? Você quer fazer as pazes com Deus? Porque a Bíblia fala que aquele que é justificado, ele faz as pazes com Deus. Você quer ter paz com Deus, quer ser justificado, querido? Entrega a tua vida para Jesus, se você não fez isso. Porque só Ele pode nos justificar diante de Deus, só Ele pode restaurar o nosso relacionamento com Deus. Talvez você seja uma pessoa que tem fome de Deus, sede de Deus, mas ainda não encontrou o caminho certo para chegar até Deus, e eu estou te falando hoje qual é esse caminho. Chama-se Jesus Cristo. Não é religião A, B, C ou D, é Jesus Cristo. Ele é o único que é justo e justificador da raça humana. Aleluia. Veja, esses dois julgamentos, o de Adão e o de Cristo, foram, como eu disse aqui, os únicos julgamentos de Deus que alcançaram a toda a humanidade universalmente até hoje. O único. Mas coisas ruins acontecem. Você pode falar assim: Robson, se Deus não está irado com o mundo, por que tanta coisa ruim acontece? Por que tantas crianças estão aí pela sarjeta passando fome, tantas injustiças sociais, tanta miséria, tanto sofrimento, tanta doença, tanta praga, tanta guerra? Porque tudo isso está acontecendo. Você já me disse que não é Deus quem está fazendo tudo isso, e de verdade não é Deus. Deus não fez nada disso, nem está fazendo e nunca vai fazer. Por que isso acontece? Se você puder, abra a sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 2, versículos 17 a 19. Jeremias 2, (17 a 19). É importante que você leia comigo, se você puder. Está escrito assim: porventura não fizeste isto a ti mesmo? Vou ler de novo: porventura não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, no tempo em que Ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria, para beberes as águas do rio? Versículo 19: a tua malícia te castigará. A tua malícia te castigará. Não é a malícia do vizinho, não é a ira de Deus, não é a justiça de Deus, não é o juízo de Deus. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal
e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. E lá em Jeremias 3,39, está escrito assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. De que se queixa o homem? Então, querido, quem está causando todo esse problema na humanidade? Por causa de Deus, juízo de Deus? Não, querido, são os nossos pecados, é a nossa inobservância às leis de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, quando a gente fala de juízo, e o tema aqui é juízo de Deus, se nós falamos de juízo, nós estamos falando de julgamento, amém? Juízo significa isso, julgar. Fazer juízo acerca de alguém ou de alguma coisa é estar julgando alguém ou alguma coisa. Só que para você fazer ou estabelecer um juízo de valor, só que para você julgar, você precisa ter uma norma, uma regra, uma lei que estabeleça alguma coisa para que você então possa julgar. Porque sem lei, sem regra, não há julgamento, não pode haver julgamento. Você concorda comigo? Não tem como alguém ser julgado se não há nenhuma regra, se ninguém disse para ele fazer ou deixar de fazer alguma coisa, como fazer ou deixar de fazer, ou como ser julgado por estar fazendo ou deixando de fazer alguma coisa, se não há uma regra que estabeleça que ele pode ou não fazer uma coisa. A primeira lei estabelecida por Deus foi no Jardim do Éden. A primeira e única lei que Deus estabeleceu ali, pelo menos que se tem registro na Bíblia. E essa lei foi dada a Adão e foi dito a ele: olha, Adão, você pode comer de tudo que está aqui, todos os frutos, todas as plantas. A única coisa que você não pode comer aqui é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lei, regra, norma, imperativa. Você não pode comer. E aí vem a sanção logo em seguida, ou seja, a punição decorrente da desobediência. Ou seja, se ele come e desobedece, tem uma sanção, uma regra. Qual é? Você morre. Pode comer de todos os frutos das árvores daqui do jardim. Só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem, porque no dia em que você comer, certamente você morrerá. A sanção está aí. A norma então foi estabelecida. Depois disso, Deus estabeleceu diversos princípios. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Um estado, um município, um país sem lei vira bagunça. Você concorda comigo? Dentro de uma casa, não precisa nem ir tão longe, uma casa onde não há regras estabelecidas, muito bem estabelecidas, vira uma bagunça. Porque deve haver regras para que a gente se comporte na sociedade, dentro de um clube, dentro de uma escola. Tem que haver regras estabelecidas, senão vira uma bagunça. Se cada um fizer o que der na telha, quiser fazer, vira bagunça, porque cada um pensa de uma forma, cada um tem a vontade de fazer uma coisa diferente. Imagina, o mundo viraria um caos. É necessário. Para Deus não há diferença. Deus estabeleceu regras e leis que regem todo o universo. E da mesma forma, Deus estabeleceu regras e leis que estabelecem o relacionamento humano. Normas e regras e leis que devem ser observadas pelos seres humanos. Então veja uma coisa, para que você entenda. Imagina a lei da gravidade. Ainda que alguns hoje em dia até estejam contestando a existência ou a veracidade da lei da gravidade. Mas vamos deixar essa discussão de lado. Vamos aqui contar que a lei da gravidade é real, né? Então, imagina a lei da gravidade. Uma pessoa que vai lá no 20º andar de um prédio e ele pega um objeto e então joga. Isso é um fato, acontece, qualquer um. Ele joga do 20º andar do prédio esse objeto, um objeto pesado. O que vai acontecer com esse objeto? Ele vai cair, não é isso? Ele vai ao chão. Por quê? Porque existe uma lei, que é a lei da gravidade, que vai atrair esse objeto para a terra, para o chão. E dessa lei ninguém está livre. Aí eu pergunto para você, mas Deus é mau porque estabeleceu a lei da gravidade?
Uma pessoa que, por exemplo, se joga ou cai de um edifício, Deus então vai ser o culpado por essa pessoa se jogar? Ou uma pessoa que queira mergulhar 30, 40 metros de altura, um maluco desse, um kamikaze da vida, que queira pular para se mostrar e de repente o cara morre, a culpa é de Deus porque ele fez isso? Será que é Deus o culpado? Será que Deus é culpado por ter estabelecido a lei da gravidade? Deixa eu dizer uma coisa para você, se não houvesse a lei da gravidade, estava todo mundo voando aí, ninguém podia viver sobre a terra, né? Então não ia ter como ficar fixo na terra. Tudo aquilo que Deus faz, querido, todas as leis estabelecidas por Deus, elas são boas, são perfeitas, são agradáveis e têm uma finalidade para a sua existência. Existe um porquê de Deus ter estabelecido regras, leis, e essas regras e leis são para que o mundo, o universo, funcione em harmonia, de acordo com os planos, com a vontade de Deus. E se o homem resolve quebrar essas regras, o culpado é Deus? É Deus que está irado? Não é, querido. Existe então um princípio, que é, se você joga o objeto de cima, a consequência de você jogar, largar esse objeto é a queda. Se for um ser humano, vai morrer, porque dificilmente vai sobreviver caindo do 20º andar de um prédio. Não é verdade? Então existe uma lei, qual é? A lei da gravidade. Existe uma consequência e não é punição. Entenda isso. E as pessoas querem colocar na conta de Deus, falando que Deus é irado, que Deus é mau, que Deus está punindo a humanidade por causa da consequência dos erros do homem. Consequência. E aí você pode dar o nome que você quiser: lei da semeadura e da colheita, lei da reciprocidade, princípio da reciprocidade. Você pode dar o nome que você quiser, mas a verdade é que as leis de Deus, elas são soberanas e não há quem possa mudá-las. O homem, por mais que a ciência evolua, por mais que queira, por mais que faça diversas coisas, princípios estabelecidos por Deus são imutáveis. Ninguém muda. Ninguém pode mudar. Ninguém tem esse poder, ainda tem esse poder e nunca terá. Por mais que queira, por mais que se esforce para fazer isso. Então, se uma pessoa se joga do 20º andar, o culpado não é Deus, ele vai cair no chão, porque existe a lei da gravidade, ele sabe que vai morrer. Consequência. Por que as coisas estão ruins? Então, o texto que nós lemos aqui, por que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Amado, tudo que acontece no mundo, ou a maior parte das coisas, tem uma razão. Escolha do homem, liberdade de escolha do homem, e quebra de leis universais estabelecidas por Deus. Então, se você faz uma coisa errada, e tem uma consequência ruim, e Deus está te julgando, não porque Deus pesou a mão sobre mim. Cara, você sabia que estava correndo um risco, e arriscou, e jogou com a tua vida, e a consequência foi essa. Deus pode impedir uma consequência nociva? Claro, pela sua misericórdia e pelo seu poder. Deus pode todas as coisas, mas Deus vai fazer? Não sei. Soberania de Deus. Se Deus vai ou não vai fazer, é com Ele. Meu conselho para você é: não arrisque. Se você sabe que uma lei, uma regra de Deus é assim, então faça aquilo daquela forma que Deus estabeleceu, para que você não corra o risco de sofrer as consequências da sua desobediência. Não é Deus te julgando, querido, não é Deus te punindo, não é Deus fazendo mal a você, é apenas consequência dos teus erros, princípios que Deus estabeleceu e você quebrou por livre e espontânea vontade. Pandemia, coronavírus no mundo inteiro, um monte de gente morrendo. Alguns atribuem isso a uma guerra biológica, bacteriológica, enfim, vírus que foi feito em laboratório. Outros dizem que é problema, da natureza mesmo, desmatamento e outras coisas mais. Mas uma coisa é certa, irmão, uma coisa ou outra, o problema da pandemia não está em Deus, está no homem.
Amém? Consequência das escolhas do ser humano. O homem erra e o homem sofre as consequências do seu erro, do seu pecado. Se os princípios de Deus são quebrados, ele sofre as consequências. Agora, é bem verdade, por outro lado, que essa quebra de regras, o pecado que o homem comete, que o homem pratica, ele é feito, ou as regras são quebradas, ou o pecado é praticado, não tenha dúvida disso, por influência de Satanás. Só que o diabo não tem o poder de te obrigar a fazer nada. Você faz porque você quer. Portanto, as consequências finais, quem sofre os erros, as consequências dos erros, das atitudes erradas, das más escolhas, é o próprio homem. Mas e quem está por trás disso? Quem tem arquitetado tudo isso? É o diabo. O diabo é aquele que faz todas as coisas para poder destruir a raça humana. O diabo vem agindo desde o jardim do Éden para levar o homem a se afastar de Deus e a desobedecer às regras que eu acabei de mencionar aqui agora. Ele vem trabalhando arduamente para isso, e o diabo não se cansa e nem desiste daquilo que ele faz, dos seus planos, dos seus projetos. O diabo não desiste. Mas aí você pode perguntar assim para mim: mas Robson, você disse aqui que Jesus venceu o diabo na cruz, ele tomou a chave do diabo, da morte do inferno das mãos do diabo. Jesus, ele recebeu agora todo o poder, toda a autoridade lhe foi dada, como eu citei aqui em Mateus 28, 18, toda a autoridade me foi dada. Se Jesus recebeu tudo isso, por que Satanás continua podendo fazer tudo o que ele faz ainda na terra? Por que o diabo continua podendo fazer tudo isso? Veja, lá em João 16:11 está escrito que o príncipe desse mundo já está julgado. O príncipe desse mundo já está, ou seja, Satanás já está julgado. Em Apocalipse 12:12 está escrito que resta ao diabo pouco tempo, e o diabo sabe disso. Em Apocalipse 20:10 está escrito que o diabo nos últimos dias será lançado no lago de fogo, e de lá ele nunca mais sairá. O diabo está ciente de tudo isso, porém, a sentença sobre ele ainda não foi cumprida. Então, o diabo ele continua tendo esse poder, só que o poder hoje dele é menor do que o poder que ele tinha, ou a autoridade que ele tinha antes de Jesus vir à terra. Porque antes ele tinha um poder sobre todos os seres humanos, agora ele só tem poder sobre aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, e muitas vezes até em relação à igreja, quando a igreja dá brecha. Mas o poder dele hoje é limitado, porque Jesus transmitiu a autoridade sobre a terra novamente à igreja. Então a igreja tem esse poder, mas o diabo continua fazendo um estrago grande, e o poder dele em relação à humanidade ainda é muito grande. O poder bélico, o poder de estrago do diabo ainda é muito grande, infelizmente. Mas isso vai acabar, porque o diabo já está derrotado. Então, como ele continua fazendo isso? Deixa eu dar uma explicar aqui para que você possa entender. Eu vou tentar aqui mostrar de uma forma simples para você entender. Imagina a bateria de um carro. A bateria de um carro, ela está conectada, tem lá 2 cabos que ligam a bateria ao carro, amém? Existe um outro equipamento no carro, que é o dínamo. O dínamo é um outro aparelhinho que, na verdade, na medida em que o motor funciona, esse dínamo, ele recarrega a bateria. Então, porque se ele não fosse recarregado, essa bateria, ela uma hora acabaria. Então, no momento em que o carro é acionado, a bateria ela entra em ação e ela distribui poder, força para todo o carro, para ligar limpador de para-brisa, para ligar farol, e rádio e outras coisas mais. É a bateria quem
gera poder para tudo isso, que transmite poder para tudo isso. O dínamo, por sua vez, recarrega a bateria na medida em que o motor é acionado. Agora vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar uma bateria que é desconectada do carro. Ela continua no carro, no mesmo lugar, mas os cabos agora estão soltos, né? Vamos imaginar então, essa bateria, ela continua tendo a possibilidade de gerar força para todo o carro, de continuar gerando, mas ela não está sendo alimentada pelo dínamo. Você está entendendo? O dínamo não está alimentando essa bateria. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que a carga da bateria vai acabar. Vai acabar. Se a carga da bateria acabar, a bateria não funciona mais. Ou seja, essa bateria ela tem um potencial e ela vai agindo nas medidas da força que ela tem até essa força acabar. O diabo é exatamente dessa forma. Ele foi desconectado da bateria do carro, do alternador, ele não é mais alimentado, então ele ainda tem um poder que eu chamo de poder remanescente, uma força remanescente, ele continua agindo na humanidade, causando transtornos, morte, caos, roubo, destruição, tudo isso, mas esse poder que ele tem é remanescente, ou seja, ele está acabando, ele está terminando, e o diabo sabe que ele tem pouco tempo para sobreviver nessa terra, para poder causar morte e destruição nessa terra. Ele sabe disso, mas ele não desiste, ele não deixa de querer destruir. Agora, por mais que o diabo ainda tenha esse poder remanescente sobre a igreja, sobre a terra é o único organismo vivo na terra que ainda tem realmente o poder de fazer frente ao diabo, porque o diabo pode vir para roubar, matar, destruir, mentir, etc, mas a igreja tem poder para resistir às forças do inferno, porque Jesus nos garantiu o seguinte: olha, as forças do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então saiba de uma coisa, tenha convicção de uma coisa, querido: o diabo pode ter esse poder remanescente ainda na terra, pode ter poder para causar o caos na terra, mas você e eu temos também autoridade para nos levantar contra Satanás e guerrear, e devemos fazer isso. A igreja não pode se omitir, por mais que as coisas estejam ruins, a igreja tem que se levantar nesses últimos dias, para guerrear, para lutar, porque a guerra nas regiões celestes, ela é grande, irmãos. Esse caos que está causando, veio sobre toda a humanidade, é o diabo que está por trás dele, não é Deus. Amém? Paulo diz lá em Efésios 6 que a nossa luta, nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes infernais da maldade nas regiões celestes. Não é aqui, não é contra o teu irmão, não é contra os governantes. Todas essas pessoas são só instrumentos na mão do diabo, mas não são elas as responsáveis originárias. São elas que fazem, são elas que praticam. As consequências, sofreremos as consequências dos nossos erros, mas o diabo é que está por trás, influenciando, sugestionando, arquitetando, traçando, bolando, amarrando, destruindo, roubando. É o diabo que está por trás, querendo destruir a humanidade. Por isso, para nós encerrarmos, eu já estou encerrando aqui, vou passar a palavra para o apóstolo Jessé. Não se deixe influenciar. Não se deixe influenciar pelos profetas do caos. Existem muitos profetas. Nesse tempo de pandemia, eu tenho certeza que você deve ter recebido diversos videozinhos, áudiozinhos, coisas escritas, dizendo que Deus está irado, que Deus está julgando a humanidade. Não existe julgamento agora, querido. O último julgamento vai acontecer, como eu disse aqui na semana passada, no grande trono branco. Só que esse julgamento, o último julgamento da humanidade, ele não vai ser para condenação, porque aqueles que forem para o grande trono branco, eles já estão condenados.
Eu citei aqui até o tribunal do júri, dei o exemplo do tribunal do júri aqui. Na verdade, vai ser um julgamento para a distribuição das penas, gradação da pena, dosar a pena. O juiz justo e reto, Deus, vai apenas estabelecer, segundo as obras de cada um. Jesus disse assim, olha, eu não vim para condenar o mundo, eu não vim para julgar o mundo, nem para condenar o mundo. E aquele que não quiser crer em mim, eu não o julgo, porque ele já tem quem o julgue. A palavra de Deus o julgará no último dia. Quem julga é a palavra, a regra que foi estabelecida, querido. Porque essa pessoa já está julgada porque não creu em Jesus, então ela permanece na condenação do Éden, permanece na condenação de Adão, então ela será julgada no último dia, não para ser condenada, porque condenada ela já está, ela será julgada, para que Deus possa estabelecer qual será o nível de sofrimento que ela terá pelo resto da eternidade. Então, nós, enquanto estivermos aqui, temos a possibilidade de nos consertar com Deus, de nos chegar até Deus, através de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Aleluia. A todos.